começar perguntando sobre ser cozinheira e não chefe. Qual a importância dessa profissão para você? Por que que eu sempre fiz questão de... Por vários motivos, Tatá. Primeiro, porque a cozinha que eu faço é uma cozinha que bastante carinhosa, que prioriza muitos ingredientes. É uma cozinha bastante singela, na verdade. Eu não faço nada muito surpreendente, assim, sabe, tem restaurantes que fazem coisas muito sofisticadas. O meu foco é outro. O meu foco é cuidar das pessoas, que a cozinha seja um ambiente muito gostoso para trabalhar, e que as receitas sejam as que fazem sentido para mim e que tem muito a ver com quem me ensinou a cozinhar, que foram as minhas avós imigrantes italianas. Então, faço uma comida que eu gosto muito, mas não é uma comida muito sofisticada e rebuscada. Então, eu tinha medo que se as pessoas me colocassem na caixinha de uma chefe, ficassem um pouco desapontadas quando viessem que a comida que eu faço é um macarrão delicioso, uma carne bem feita, um peixe impecável no seu ponto, mas nada muito, sabe, bolhas e altas estruturas, combinações esdrúxulas. Nunca foi meu estilo. E como eu cheguei aqui no Brasil em um momento onde a gastronomia molecular estava começando a emerger e aparecer, e eu não fazia isso, eu tinha muito medo que eu queria que as pessoas entendessem que eu sou primeiro uma cozinheira, depois eu chefiava um restaurante. Por outro lado, o chefe é um cargo, que todo cozinheiro chega... Você primeiro precisa ser cozinheiro para depois ser chefe de cozinha. Então, todo chefe de cozinha tem que ser cozinheiro. E eu me identifico muito mais com cozinheira. Me sinto mais confortável nesse espaço. Sim, é mais a qualidade, Para mim tem muita pompa o cargo de chefe. Eu tinha medo que chegasse a pompa primeiro e eu depois. Entendi. Porque eu acho que tem mais a ver com o que você imagina do papel do chefe. Eu gosto de ser cozinheira. Entendi. Eu me sinto muito bem nesse lugar. E olha só, são 23 anos ou 24 que você falou? No Brasil, eu cheguei em dezembro de 2000, então vão fazer 25 o ano que vem, mais ou menos, né? No Sim, final, agora completa 24, então. Agora completa 24. Nossa, sim. Qual foi por que essa mudança? Porque a vida, né? A vida às vezes faz assim. Eu estava morando em Nova York com um namorado. Tinha perdido a minha mãe fazia pouco tempo e a gente morava em Buenos Aires e ele decidiu fazer um master em economia, ele era economista. E aí eu fui junto, eu já cozinhava há uns 10 anos, mas eu fui e deixei tudo, porque, enfim, então, perder a mãe... tá assim, desde eu sempre? Cozinho desde os 18, desde os 18 anos, então faz 34 anos que eu cozinho. Demais. A tua idade, mais ou menos. Um pouco mais, eu acho. Eu tenho 31. Que horror! Não joga, deixa aí, que já eu falo com o cupom. Não, eu amo a minha idade, tá tudo bem, eu cozinho há muito tempo. Comecei aos finais dos 17, 18, terminei a escola e já comecei a cozinhar. E aí foi para Nova York pelo namorado, então? Depois de trabalhar alguns anos com vários chefes na Argentina, ir para Paris, eu fui fazer estágio em Paris, eu fiz alguns estágios fora, que a minha mãe me ajudou. E em 99 eu perdi a minha mãe, muito de uma hora para outra, foi um acidente, foi muito surpreendente. E essas coisas, né, mudam tudo. E aí eu fui morar com o meu namorado, namorava e aí fomos morar juntos e ele decidiu fazer um master na NYU, em Nova York. E aí eu fui junto. E eu que já trabalhava como cozinheira na Argentina, me encontrei numa cidade desconhecida, incrível como Nova York. Outra língua, né? Eu falava inglês, mas é outra língua. E outra língua, outra cultura e uma cidade muito fechada e muito frenética, onde para você entrar, você precisa fazer o caminho muito lento e muito devagar. E, enfim, eu estava disposta a fazer isso e então voltei a trabalhar em restaurantes começando do zero, né? Nenhum dos restaurantes reconhecia meus 8, 9 anos de experiência, mas tudo bem, também 8, 9 anos não é muito para a cozinha. E tudo bem, tudo fazia parte. Não é muito para a cozinha? Acho que
que 8, 9 anos, quando você já fez 30, 8 e 9... Nossa Senhora! Eu acho que mas eu ainda era muito nova, né? Tinha 26 anos, era muito nova. Sim. Com 26 anos, você ainda tem muita coisa para aprender. Não que não tenha pessoas incríveis com essa idade, mas eu acho que ainda tem muita coisa para aprender. E aí, eu passei um tempo, uns 8, 9 meses, e um chefe de cozinha, Francis Mallmann, um chefe de cozinha argentino muito conhecido, com quem eu tinha trabalhado em Buenos Aires, estava de passagem, me convidou para comer uma pizza. A gente foi comer uma pizza em Manhattan, e na hora que a gente estava comendo, ele recebeu uma ligação de um empresário brasileiro, que agora já se foi, mas um dos primeiros restaurateurs mais famosos de São Paulo, o Belarmino Iglesias, dono do Rubaiá. E nessa ligação estava convidando o Francis para abrir um restaurante aqui em São Paulo. E a ligação durou 1 hora. E eu fiquei olhando uma pessoa no celular 1 hora, né? Porque estava comendo a pizza, esperando que acontecesse alguma coisa, comi toda a pizza. E aí, numa hora, ele afastou o telefone assim e falou, vamos para São Paulo? E aí eu falei, vamos. Eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando, mas eu queria voltar a trabalhar com ele. Eu não estava curtindo a vida de esposa, digamos, sabe? Não estava pronta para isso. Eu precisava muito mais para ser dona de casa e morar com meu namorado em Nova York. Enfim, queria viver mais coisas. E aí eu topei vir para São Paulo, sem saber muito bem o que era, nem o que íamos fazer. E foi assim que eu cheguei, em dezembro do ano 2000, para abrir o Figueira Rubaiá, que abriu em março de 2001, que foi um restaurante gigantesco, e eu dirigi uma brigada de 60 cozinheiros. Nossa! Esse foi meu MBA. Nossa, com 27 muito anos. nova. Com 27 anos. E aí sim, sem falar a língua, eu falava muito mais inglês do que eu falava português, que eu não falava nada. No meu livro eu falo que meu português se reduzia a uma caipirinha, por favor. Que era, né, assim, o básico. E foi um ano de dirigir o Figueira Rubaiá como chefe de cozinha de um monte de homens. Difícil? Muito, mas muito legal também. Aprendi assim, o que eu poderia ter aprendido em 15 anos, eu aprendi em 1. O que de mais marcante, assim, você teve de aprendizado nesse tempo, dirigindo toda essa galera? Ai, muitas coisas, mas eu acho que talvez que eu realmente gosto de aprender. Então, eu estava liderando uma cozinha, eu era chefe de cozinha, mas eu estava aprendendo muito. E aprender dói. Nem sempre é gostoso, ou fácil, ou vai. Nem sempre é, sabe, no flow. Muitas vezes é muito truncado. Muitas vezes dói muito aprender. E eu descobri que eu consigo passar por esses momentos e que eu curto muito desafios. Mesmo, de verdade. E eu era muito jovem, tinha muita força. Não tenho mais a força física que eu tinha nessa época. Cozinhar demanda muita força física. Eu aprendi a ouvir muitos nãos, que me incomodaram muito na hora. Eu não sabia lidar muito bem com isso, sabe? Mas eu aprendi. Eu aprendi que eu tinha muita força, eu aprendi que eu gostava muito mesmo de cozinhar. E eu acho que foi uma revolução para um restaurante como o Rubaiá, que jamais tinha visto uma mulher fora, sei lá, eu vou falar algo que eu acho que é forte, mas que define um pouco o que era o Brasil, vou falar era, tá? Estou falando de 2001, são 23 anos, torcemos para que tenha mudado e mudou. Mas as mulheres estavam no financeiro, na recepção e na faxina. Só. E de repente tinha uma mulher chefiando uma cozinha e lidando com garçons e lidando com cozinheiros e tendo que ser respeitada e se fazendo respeitar também. Então isso foi... Eu acho que eu não sabia onde eu estava entrando quando eu topei. Se eu tivesse sabido, talvez eu teria topado, porque eu não sabia que o Brasil era tão diferente nesse momento em relação à Argentina. A gente tinha muitas mais mulheres. Elas começaram a aparecer um pouco depois, assim, no protagonismo dos restaurantes.